Coringa Cripto na área, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um vídeo do jogo Piratination. Espero que vocês estejam acompanhando aí os vídeos do canal, estejam aí pegando o nosso link de referência. O link vai estar aí na descrição deste vídeo. Vocês podem colocar o meu canal aí como referência para poder acessar o jogo. Eu garanto a vocês que daqui a poucos dias vai limitar mais o acesso. Vocês podem ver que está demorando para você conseguir acessar o jogo. Eu chego a demorar até 2 horas depois que eu abro o navegador para me conseguir entrar no jogo. Então eu creio que eles vão limitar muito o acesso ao jogo e só quem tiver essas chaves de acesso ao jogo vai conseguir disponibilizar. Quando eles lançaram o jogo no início, eles fizeram isso, era limitado o nível de pessoas, o número de pessoas para poder acessar o jogo, e como está tendo muita demanda, provavelmente vai ocorrer isso também. O token do Piratination está valendo 31 centavos de dólar a última vez que eu olhei, ou seja, aqueles 68 dólares que eu disse para vocês que eu tinha ganhado, subiu bastante, porque eu ganhei 358 tokens Pirat. Aí você multiplica isso daí por 0,31, já viu quanto vai dar, né? A gente ganhou bem mais que 68 dólares então, porque naquela época que eu fiz o cálculo, o token Pirat estava ali 0,11 centavos, entendeu? Então tá valorizando muito e isso aí aumenta a procura das pessoas pelo jogo. Consequentemente, com o tempo, eles vão limitar o acesso, isso aí é fato. Não tem como você achar que não. Olha para vocês verem aqui, eu tô no nível 6 do Piratination, né? Nível de comando. Nível 6, você, pelos combates no modo fácil, você só consegue no máximo 25 pontos por dia. Ou seja, para você conseguir ali 250 pontos, se você vencer todos os combates, você vai demorar 10 dias para poder conseguir 250 pontos. E a cada nível aumenta a diferença para você aumenta o número de pontos para você conseguir chegar no outro nível. Eu acredito que ali pro nível 10 eu ainda não cheguei lá, mas quando eu chegar, provavelmente vai ser lá pros 2.000 pontos, 1.500 pontos. Então assim, cada vez está ficando mais difícil você conseguir alcançar o Command 10. É coisa ali de 4 meses para você conseguir alcançar esse nível, e a tendência é eles limitarem o acesso ao jogo. Por isso eu digo a vocês, o pessoal tá sempre colocando aí nos comentários chaves do jogo, não vejo problema nenhum, mas eu espero que vocês deem prioridade aí para mim, né? Porque querendo ou não, eu administro o canal, a gente gasta um tempo aí fazendo esses vídeos, eu faço esses vídeos à noite, porque eu trabalho durante o dia, e uma forma de você retribuir aí esse conteúdo que a gente disponibiliza para vocês seria você colocando aí a minha referência, usando meu link de referência para você entrar no jogo, e coloca eu como referência e depois você disponibiliza, assim que você entrar no jogo, você também vai ter seu link de referência, e aí você coloca esse link de referência para os seus outros amigos, e também você vai ganhar. Só o primeiro aí você coloca o meu para você ter acesso ao jogo, né? E depois você conversa aí com seus amigos, fornece o seu link de referência para eles, e você também vai conseguir ganhar pontos dentro do jogo. Espero que você faça aí. Aqui, à medida que a gente vai evoluindo no jogo, pessoal, a gente vai aprendendo que tem uma forma de você vencer de forma não tão complicada as partidas. Eu no início não conhecia muitas cartas do jogo aqui no combate, hoje eu já conheço bastante já, e aí isso acaba facilitando a nossa vida, né? Você não tem tanta dificuldade como eu tinha no início para poder vencer os jogos. Você pode ver que hoje eu já faço aqui, às vezes eu erro algumas estratégias, mas hoje, principalmente aqui no nível fácil do combate, não no hard, né? Eu consigo vencer de forma até tranquila as partidas, né? Às vezes a gente tem que insistir um pouco, porque a ideia é conseguir 25 pontos por dia, mas geralmente o quinto combate, o terceiro, o quarto e o quinto são os mais complicados, e aí às vezes não dá para você vencer, você tem que ficar ali às vezes mais de meia hora no jogo. Eu geralmente disponibilizo meia hora por dia, não consigo ficar mais do que isso, e aí você tem que deixar passar, né? E consequentemente, à medida que você não faz os 25 pontos por dia, vai demorar mais tempo para poder você conseguir chegar no Command 10, que é a ideia nossa, né? O nosso objetivo, para você poder vender peças do jogo no mercado, e aí é onde você vai realmente conseguir ganhar dinheiro, e não ganhar só ao final da temporada, né? Com o token Pirat, que hoje está valendo 35 centavos de dólar. Então vamos aqui acompanhar esse combate. Ó. Você pode ver que eu uso as cartas de reforço. Inicialmente eu uso as cartas zeradas, né? Esse aqui a gente já estava no segundo combate, que esse aqui veio 3 cartas zeradas. Isso é bom porque você não gasta, né? Essa aqui de 2 tiros, eu usei mais uma zerada, e essa aqui, ó, agora eu consegui, foi uma rodada boa, consegui usar todas as cartas e consegui uma defesa de 10. Ok, quando eles estão com essa carta aí de 30,
é que ele vai conseguir uma defesa de 30. Você pode ver aí que parece uma carapaça, né? No meu caso aqui, tá vendo aqui, ó, nível 1 aqui, ó, essa carapaça, a defesa é de 30. Então você consegue se defender com 30. Tem uma de 50 também, e aí você tem que saber administrar, tá vendo lá? Ele usou, então agora eu não ataco ele, eu tenho que escolher outro para me atacar, para mim não perder o meu ataque. Então eu vou fazendo esse ataque e aí eu consigo administrar bem essas partidas para que eu consiga vencer. Igual essa daqui, mais um martelo ali, ó, Basic Relief, é de defesa, é para mim tirar um prejuízo que ele me causou. Tá vendo aqui, ó, quando esse 50% que ele me colocou para mim aqui, quer dizer que eu perco 50% do meu ataque. Aí eu teria que ter uma carta de cura para poder tirar esse 50% de prejuízo, porque senão vai me dar mais trabalho, entendeu? Assim, cada vez vai aumentando mais a dificuldade no jogo. Igual aqui, por exemplo, agora só veio carta de ataque, essa 3 aqui com o tanque rachado, eu causo prejuízo para ele. Vamos ver se eu consigo atacar com ela. Não, eu já venci, já não precisou, mas aquela ali do racha, que racha o casco do navio adversário, toda vez que ele for me atacar, ele vai ter uma perda de life dele. Essa aqui é o tiro, é a munição mais forte que eu tenho, que é essa long 9 segundos, é a mais forte que eu tenho. Olha, dá um prejuízo bastante, dá 75% de dano. Essa 4 aqui eu não usei, mas ela causa danos também. Toda vez que ele vai me atacar, ele leva um prejuízo de 15 de life, de vida, né? Aqui já acabou as minhas munições. Aqui é a carta zerada, que eu geralmente eu uso. Essa aqui é de 2 tiros. E aí a gente vai usando e vai vencendo as partidas, pessoal. O jogo é um jogo fácil de jogar, não é muito complicado. Ele é viciante, você tem que tomar cuidado com isso para você não se apegar ao jogo e aí você não realizar seus lucros ali, né? Porque senão você vai ficar jogando e vai se apegar ao jogo, e aí quando você for ter que se desfazer dele, das peças, por exemplo, do seu bar, para poder ganhar dinheiro, você não vai fazer isso. Eu acho que a ideia de vocês não é essa, né? A ideia é ganhar dinheiro com o jogo e não ficar na plataforma ad eterno. Para isso aí tem esses outros jogos aí de Betfair, essas coisas que você aposta dinheiro e perde, né? Isso aqui não é apostar. Isso aqui você tem que ficar no jogo para ganhar dinheiro com ele e não ficar apostando as suas peças do navio, querendo fortalecer o navio ad eterno e não realizar o lucro. Eu sei que vai ter um momento que eu vou ter que me desfazer das coisas que eu tô ganhando no jogo para poder realizar lucro. E aí vocês têm que ter isso em mente, porque senão você se liga demais no jogo e na hora de você se desfazer dele, você não quer. Você fala, não, pô, tem que ganhar, tem que ficar aqui, tem que pegar nível. A gente tem que ter esse cuidado. Eu tento ter esse cuidado porque eu gosto muito de jogar e aí você acaba se apegando. Eu, por exemplo, jogava muito o PES, o antigo, hoje é o eFootball, né? Não sei se vocês conhecem, o Pro Evolution Soccer, e eu jogava muito ele. E aí eu comecei, a ideia era nunca investir no jogo, mas eu comecei a investir, comecei a comprar carta. Quando eu vi, eu tava gastando uma grana no jogo. Então eu sei que o que aconteceu, eu tive que parar de jogar, porque eu tava ficando muito viciado no jogo, viciado mesmo, a ponto de ficar jogando até de madrugada. No outro dia eu ia trabalhar igual um zumbi. Eu tive que parar com o jogo, porque senão eu ia ter muito prejuízo. Então hoje, eu vendo aqui, igual por exemplo o Piratination, eu às vezes me seguro para não investir no jogo. Eu poderia muito bem comprar um navio, né, e poder começar a fazer os combates, só que aí não é a ideia, pô, a ideia é ganhar dinheiro com o jogo e não pagar pro pessoal, entendeu? Que todo cara não cria um jogo desse aqui só para vocês ficar se divertindo. A ideia dele é ganhar dinheiro com esse jogo, entendeu? Então assim, dinheiro, meu amigo, ele não é infinito. Se você tá ganhando dinheiro, alguém tá perdendo. Ele não é infinito, ele só troca de bolso. Então a ideia aqui do canal é passar para vocês a real de você se ligar, de não investir dinheiro no jogo. Você ficar ali atento para quando for preciso você sair para realizar seu lucro, você não se apegar ao jogo e ficar ali naquela de, pô, não posso fazer isso porque senão eu vou perder o meu navio que eu farmei tanto tempo, entendeu? Então não fica nessa não, às vezes um item raro ali que você não quer vender. Eu, por exemplo, tenho um item ali, se eu for vender ele hoje, ele me dá $22, que é uma placa que eu consegui lá, um plano de navio raro, ele é $22. Eu posso muito bem usar ele para poder farmar, para deixar meu navio mais bombado, mas quando eu chegar no mercado lá no Command 10, eu vou vender, porque a ideia é ganhar dinheiro com o jogo. Eu espero ganhar ali pelo menos uns $1.000 com esse jogo. Então não dá para poder ficar só melhorando o nível do meu navio, farmando, pegando itens raros ali para poder chegar no final do jogo, porque senão, pessoal, o que vai acontecer? A galera vai realizar o lucro delas, que é o que eu já falei para você, o dinheiro ele é finito, não é infinito. E aí quando você for tentar fazer o jogo, todo jogo tem um início, um apogeu e uma decadência. Isso aí aconteceu aí, quem é mais novo aí que jogou, acompanhou as temporadas do Fortnite, lembra como que era hypado. Hoje, a galera já não tá entrando mais tanto quanto entrava. Então, o que acontece? O jogo tá em declínio. A hora de
você vender e você realizar lucro no jogo é quando ele tá hypado. Se você deixar para fazer isso quando ele já estiver em decadência, você ficar naquela de não, nunca vai cair em decadência, sempre vai ter uma outra hora, quando você fizer isso, você já vai fazer no momento que ele tá embaixo, e aí você não vai ganhar dinheiro. Por exemplo, quando eu entrei no Piratination, quando eu fui fazer ali, finalizou a primeira temporada, e eu fui pegar lá o meu airdrop, o token tava 11 centavos de dólar. Eu vi gente vendendo porque achou que não ia subir mais. Eu preferi arriscar. Eu coloquei os meus lá em staking para poder farmar mais, né? E eu ganhar mais pontos. E aí eu fiz a coisa certa. Poderia ter dado errado, poderia ter dado muito ruim. O token podia ter caído ali para 1 centavos ou até zerado total. Não, ele subiu. Ele tá hoje a 35 centavos de dólar. Então aquele cara que vendeu vacilou. Mas pode ser que daqui a um mês, por exemplo, não acho que vai acontecer isso, porque o jogo tá bem hypado. Ele caia o valor. E aí, se eu não realizar lucro, eu perco, entendeu? É isso que eu tô falando para vocês. Pra você não se apegar, para no momento certo, você sair fora e pegar seu dinheiro e partir para outro airdrop. Inclusive, no canal aqui, eu tenho colocado vários airdrop aqui, dando dica para vocês de airdrops que eu vejo que não tem muita gente farmando, porque eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro fazendo isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho meu trabalho, né, formal. Então eu só faço isso à noite. Os meus airdrop eu faço à noite, os jogos eu faço à noite. Então eu não consigo ficar o dia inteiro fazendo isso, só faço à noite. E mesmo assim eu consigo algumas pontuações, entendeu? Então eu penso assim, aquele cara que tem tempo para ficar mais no jogo e pega aí um airdrop que não tá muito visado, não tá sendo muito falado, é a chance de você ganhar dinheiro, cara. O airdrop que tá sendo badalado demais, naturalmente, ele vai ser dividido para várias pessoas, então você não vai ganhar tanto. E aí tem muitos aí airdrops aí que eu tô colocando aqui, igual do Aether Games, tem o da Astra Nova que eu tô colocando, o da Limbo também, que eu coloquei aí no canal, o link dos vídeos vão estar aí no final deste vídeo aqui, eu vou deixar lá para poder, a janela do vídeo para você poder entrar e ver esses airdrops, mas você pode entrar no canal aí e procurar por eles também. São vídeos recentes de airdrops que eu tô farmando e que você pode farmar também e ganhar dinheiro com eles. Você não pode querer também fazer, por exemplo, 100 airdrops de uma vez. Eu escolho ali os que eu acho que vão dar mais chances de ganhar dinheiro com eles. Igual, por exemplo, atualmente eu tô fazendo uns 10 a 20 airdrops em um mês. Cara, se desses 10 a 20 aí você conseguir tirar ali uns $200, já tá bom demais, cara. E esses 200 eu acho que só no Piratinate eu já consegui já, entendeu? Porque tem airdrop que você vai ganhar ali $1, $10, $20, entendeu? E um você vai ganhar menos e outro você vai ganhar mais. Aí vai ficar nessa média aí uns 200. $200 hoje dá mais de R$1.000, dá quase um salário mínimo. Então, cara, eu acho que assim, de início é uma grana muito boa para você fazer só usando o seu tempo e estratégia. Você não vai gastar nenhum centavo com ele, entendeu? Nós estamos aqui já finalizando esse combate nosso. Vocês veem que não tem muita dificuldade para poder ganhar as partidas no nível mais fácil aqui, né? Eu ainda não peguei o meu barco, meu navio. Quando eu pegar o meu galeão, que é o que eu tô farmando, eu acredito que as partidas vão ficar bem mais tranquilas de vencer. E aí eu vou ter que ir pro nível hard. E eu já vi alguns vídeos aí do pessoal, inclusive do Marinho, e é bem mais complicado você vencer as partidas no nível hard. Só que também a pontuação é melhor. Você vai conseguir ganhar ali pelo menos $1 por dia. Se você ganhar pelo menos $1 por dia no jogo, depois que você já tiver lá com o seu navio, você vai ganhar ali $5, dá $45 por mês. Só com o que você farmar. Isso eu tô falando de itens incomuns e não itens raros. Se você conseguir item raro, cara, só com o jogo, só farmando o jogo, você já vai conseguir ali uns $100 só no Piratination por mês. Isso eu tô falando sem o airdrop, sem o último, sem o final da temporada ali, que é onde você pega o airdrop e aí dá pra você fazer mais grana com esse joguinho aqui do Piratination, cara. Isso é um jogo que tá dando muito bom, não é a regra, não são todos os jogos que você farma de forma fácil os pontos e consegue ganhar dinheiro. A gente sabe que tem muito jogo que é complicado você aprender a mecânica dele. Esse jogo, cara, foi um jogo muito bem desenvolvido. Eu arrisco a dizer que é um dos melhores jogos NFT que eu já joguei, que você joga, ganha dinheiro e não precisa pôr dinheiro nele, cara. A mecânica desse jogo é muito bom, é muito boa, e eu acredito que quando ele cair na graça aí dos investidores, da galera que põe grana mesmo, das baleias, cara, eu acho que ele vai deixar de ser gratuito, entendeu? E vai ficar mais difícil. Então, assim, se você ainda não entrou no jogo, não pegou aí nosso link de referência que tá na descrição do vídeo, você tá perdendo, porque vai chegar um momento que vai ficar mais complicado, entendeu? E aí você vai perder o bonde, porque é bem capaz que eles peguem esse jogo e listem ele em alguma Epic Games da vida aí, ou PlayStation Plus, ou a Xbox Live, e aí, meu amigo, aí já era. Aí a chance de ganhar dinheiro acabou, e aí quem vai ganhar é só essa galera que já tá ali, já que tem grana pra investir mesmo, entendeu? E não a gente aí, esse
pequenos sardinhas, né? Então não perca essa oportunidade. Esse é um jogo que tá pagando muito bem. Para mim é o jogo que tá no hype, é esse daqui. É um jogo, ele é incomum, né? Porque geralmente jogo hypado não dá tanta grana. Esse aqui não, é um jogo hypado e ele dá muita grana. Ó, a gente terminou aqui, vamos pro nosso quinto combate. É o último combate dessa rodada aqui pra gente poder pegar os 25 pontos. Não tá muito complicado, geralmente o último é mais complicado. Esse aqui não veio tão complicado pra gente. Vamos finalizar ele aqui e pegar mais 25 pontos e ver o que vai dar aqui de pontuação. Pode ver que as cartas que estão vindo, não tá vindo carta muito boa e eu ainda usei errado ali. Igual eu falei pra você, às vezes você acaba errando a estratégia porque você quer ganhar o ponto rápido demais e aí você perde o bonde. Aqui, por exemplo, essa veio uma mão boa, né? Veio duas cartas zeradas, uma de reposição, só que não veio nenhuma de cura. E eu ainda tô usando errado ainda algumas cartas aqui. Por exemplo, essa carta do chapéu, ela ajuda a dar mais dano no adversário. E às vezes eu não uso ela, entendeu? O ideal é você usar ela antes de fazer os ataques, para poder melhorar o dano que você vai causar no adversário. Mas aí é coisa de você traçar isso aí só com o tempo. Eu também aprendi só com o tempo fazendo a estratégia. Igual aqui eu perdi, não consegui ganhar. Eu tive que reentrar para poder ver se eu conseguia fazer o último ataque aqui e ganhar a pontuação. Esse é um combate difícil porque você vê, ele tá vindo com 75 de dano para cima de mim. Então assim, é meio que praticamente impossível você conseguir ganhar. Quando eu vejo que o combate, os 3 barcos já vem com 75 de danos inicialmente, eu sei que é uma partida difícil de você ganhar. Então por isso que nesse caso aqui, é aquilo que eu falei para vocês, vai ter hora que você vai ter que desistir. Nesse caso aqui eu desisti, entendeu? Eu já tinha pegado os 20 pontos do combate, dos 25 eu tinha pegado 20, e aí eu achei melhor desistir, porque eu sabia que eu não ia conseguir vencer. Então vou passar para frente aqui, só pra gente poder finalizar o vídeo. Essa aqui foi minha última tentativa, eu vi que não ia dar mesmo, né? Eu achei melhor desistir e tentar as outras cartas pra gente poder ver se a gente consegue mais alguma coisa aqui do bar. Vamos ver aqui como que a gente faz. Aqui eu alterei já. Eu esqueci de abrir meu presente aqui, que eles tinham colocado pra mim. Como eu tô precisando muito de ferro, eu preferi farmar ferro do que ficar insistindo naquele combate ali, porque era um combate praticamente perdido. Eu preciso de ferro por quê? Porque eu tenho que terminar de construir o meu canhão pro meu galeão e tenho que terminar também de concluir a estrutura metálica do galeão. E eu preciso de muito ferro. Eu preciso de uns 75 de ferro para poder fazer isso, e preciso de algodão também para me terminar de fazer a bandeira pirata. Eu preciso de 2 bandeiras pirata, porque eu já consegui nos vídeos anteriores aí, vocês devem ter percebido que eu consegui terminar o meu plano de barco, né? Consegui os 4 planos ali. O pessoal comentou aí que é na sorte mesmo, que parece que só o primeiro barco que não é na sorte, que você consegue ali os 4 planos de cara já, sem repetir nenhum, mas pelo que eu ouvi falar nos comentários aí, o pessoal disse que não, que depois do primeiro barco acontece sim de repetir os planos de barcos. Então, igual eu vi o pessoal falando, eu vejo o pessoal muito comentário aí falando que é fácil, né? Muito vídeo no YouTube falando que é fácil você conseguir os barcos, você conseguir vender 3, 4 barcos por mês. Eu não acho que é, porque o jogo é sorte, entendeu? Devem ter ali uma estatística ali para vocês conseguirem trocar, conseguir as peças do barco. Se fosse fácil, não ia ser muito tranquilo para ganhar dinheiro, meu amigo, e ninguém quer dar dinheiro de graça não. Então o jogo não é tão simples assim. Eu oriento vocês a ter só uma conta, porque cara, hoje em dia, quem não é, eu sou da área de TI, e quem é de TI sabe que a coisa mais fácil que tem é você fazer uma auditoria e descobrir que o cara tá burlando o jogo, tá criando várias contas, ou por meio do IP dele, entendeu? Porque não sei se vocês sabem, mas por mais que você tenha várias contas ali no seu PC, o IP público seu é só um. O IP que tem ali no seu computador, no seu celular, é um IP privado, e aí você tem vários ali no seu modem, que a sua operadora fornece para você, mas o IP público seu, que é aquele que vai para fora da sua casa, que entra mesmo na internet, ele é público, entendeu? Então assim, um dono de um servidor que você tá jogando, ele consegue saber que naquele IP seu, apesar dele não saber quais são os IPs, mas ele sabe que tem vários dispositivos naquele IP conectando contas no Piratination,
entendeu? Ou qualquer outro jogo aí. Então é simples ele conseguir descobrir isso, que tem gente farmando ali às vezes 100 contas, 10 contas, 20 contas no jogo, sendo que ele consegue um histórico de que naquela casa ali poucas pessoas acessam. É uma casa que tem 4 pessoas, e como que uma casa de 4 pessoas tem 100 contas no Piratinate jogando, entendeu? Se você gasta a média ali de 30 minutos por dia no jogo. Então o cara sabe que você tá farmando várias contas. Eu não recomendo fazer isso em nenhum jogo, cara. Ganha um negócio de forma honesta, não vai fazer isso, né? Eu vejo naquele, por exemplo, no Hamster Combat, tem vídeo dos caras colocando ali o robozinho pra ficar clicando no celular. O cara tá com 20 celular na mesa, clicando ali. Cara, pra que isso, bicho? O que acontece? Os caras vão perceber isso, igual o Pixelverse mesmo. Vou até fazer um vídeo sobre ele aqui, sobre o airdrop da Pixelverse. Eles tiraram, você conseguia fazer as tarefas no PC. O que eles fizeram? Eles perceberam que tinha gente burlando o jogo, né? Fazendo malandragem, e aí eles tiraram. Agora você só consegue fazer pelo celular, ou seja, dificultou a vida de todo mundo, por conta de umas pessoas que ficam aí fazendo malandragem, cara. Cara, você já tá ganhando dinheiro no jogo. Faz, sei lá, faz vários airdrops então. Não faz isso não de ficar criando conta fake pra você dar uma de esperto, entendeu? E no final das contas, você tá causando prejuízo pra outras pessoas. De que adianta você ganhar dinheiro dessa forma? Eu não sou a favor, cara. Eu não faço isso. Quem faz aí, não recrimino, mas não é a minha ideia, não. Eu quero ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro de forma correta, de forma justa. Acho que não tem mérito nenhum você se enriquecer às custas de estar poder dando prejuízo para outras pessoas, que é o que vai acontecer, porque esse aí que você tá ganhando com várias contas, outro vai deixar de ganhar, cara. Então, assim, existe ali a competitividade, concordo, né, que é o caso disso aqui, igual eu falei para vocês no início do vídeo, que dinheiro não é infinito, é finito, né? Então, assim, você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair, porque senão você vai ser o cara que vai pagar a conta, né? Mas daí você fazer trapaça para poder ganhar dinheiro, aí não, aí eu já acho incorreto, já a questão da competitividade e tal, beleza, mas ganhar dinheiro às custas dos outros, não. Aí vocês podem ver aqui, ó, que a gente tava com 25 de ferro, 20 de ferro, né? Não conseguimos farmar o tanto que a gente queria, e aí estamos na luta aí para poder conseguir finalizar. Olha aqui para vocês verem, tô precisando de mais 5 de ferro aqui para poder pegar a estrutura do barco, mais uma estrutura metálica. Preciso farmar mais uma bandeira, o canhão não preciso. Vamos ver aqui como é que tá essa questão. Mas o vídeo de hoje era isso, era ir mostrar para vocês como tá a minha evolução no jogo Piratination, né? Eu espero ganhar muita grana com esse jogo ao final dessa segunda temporada. Olha para vocês verem como estão. Precisando de mais uma bandeira e mais 3 estruturas metálicas para a gente poder finalmente montar o nosso barco Galeon aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto.